Amém. A paz do Senhor Jesus. Vamos, Amém. vamos começar então o estudo aqui de hoje, né? Sim. Hoje nós Linda essa passagem, né? vamos dar continuidade ao Evangelho de João, capítulo 6. Aí vai do versículo 16 a 40. Sim. Você já abriu aí? João capítulo Já 16? está certinho. Amém. Vamos orar, né? Deus, em nome de Vamos. Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor venha agora iluminar-nos, que o Senhor venha tomar a nossa mente, o nosso espírito na Tua presença, Senhor, para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, o ensinamento que vem do Senhor para as nossas vidas e para os nossos corações, ó Pai. Que nós possamos hoje aprender cada vez mais de Ti, Senhor, e assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ler aqui, versículo 16, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui a gente está leu esse texto, é um texto grande, né? Um texto que a gente vai extrair muitos ensinos aqui. Aí agora a gente vai análise dos versículos, nós vamos analisando versículo por versículo e tirando algumas informações que ajudam a gente a entender, às vezes informação até histórica, né? Igual eu já falei com você, informação histórica, informação que não está no texto, mas que a gente começa a entender melhor quando a gente vai aprendendo, né, e pesquisando, buscando informações sobre o contexto que esse texto foi desenvolvido. Então, o versículo 16 diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. O objetivo desse versículo é mostrar que houve uma mudança do cenário, onde aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, que foi Betsaida Júlia, uma cidade chamada Betsaida, mas também era chamada de Betsaida Júlia, para a cidade de Cafarnaum, que foi o cenário do discurso sobre a multiplicação dos pães. Os discípulos desceram para o mar, conforme lemos no versículo, porque Jesus tinha ordenado que eles fizessem isso. Já estava escuro quando eles foram para o lago de Genezaré, né? Ou mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. O vento rígido soprava, preparando o cenário para que Jesus se manifestasse de outra forma. Aprendemos aqui que, de acordo com as circunstâncias, Deus pode se manifestar de diversas maneiras, a fim de glorificar e engrandecer o seu nome. Como é que estava o cenário aqui? Jesus falou para os discípulos pegarem o barco, né, que ele iria depois, e os discípulos foram, e eles já estavam a 25, 30 estádios lá para dentro do mar, uns 5, 6 quilômetros, e estava muito escuro e estava ventando muito. Quer dizer, uma situação meio ruim, né? Estava sentindo muito vento e com isso as águas também deviam estar turbulentas, né? E estava escuro. Então esse era o cenário que os discípulos estavam, sem enxergar nada, com muito vento, com o barco sendo agitado pelo vento, pelas águas. E esse era o cenário que os discípulos estavam dentro do barco. Aí aqui é o que eu falei, Betsaida significa a cidade de peixe. É o nome de duas cidades mencionadas na Bíblia. É porque tem duas cidades chamadas Betsaida, né? Uma cidade na Galileia, no lado oeste do Mar Tiberíades, na terra de Genezaré. Era o lugar nativo de Pedro, André e Filipe, e era frequentemente visitada por Jesus. Então aqui é a cidade natal de Pedro, André e Filipe. E uma outra cidade, Betsaida, próxima de onde Cristo alimentou 5.000 homens, e onde um cego teve uma visão restaurada. No lado leste do lago, 3 quilômetros acima do Rio Jordão, ficava dentro da região de Golã e foi ampliada por Filipe, o tetrarca, que a chamou de Júlia, em homenagem à filha do imperador. Então aqui é essa outra cidade chamada Betsaida chamada Betsaida Júlia, que foi perto de onde Jesus se alimentou 5.000 homens, né? Então aqui até corrigindo aquele comentário que a gente falou que era Betsaida perto de onde Filipe morava, né? E aqui a gente vê por esse comentário que não, que a cidade onde Filipe morava é no lado oeste do mar da Galileia. E essa cidade aqui já ficava no lado leste da cidade, 3 quilômetros acima do Rio Jordão. Era uma cidade chamada Betsaida Júlia, porque recebeu esse nome de Júlia, porque foi uma homenagem à filha do imperador. Você entendeu então que eram duas cidades? A Betsaida que Filipe
e Pedro e André eram, de onde eles eram, e essa outra Betsaida aqui, que é do outro lado do leste, um é no oeste, o outro é no leste do mar da Galileia. E essa Betsaida era chamada de Betsaida Júlia, porque o tetrarca Filipe chamou de Júlia em homenagem à filha do imperador. É uma informação que a gente não tem na Bíblia. E isso ajuda a gente a entender, né? Quer dizer, são duas Betsaida. Uma era aquela Betsaida lá de Filipe, André e Pedro. E a outra é essa Betsaida Júlia, que recebeu esse sobrenome de Júlia em homenagem à filha do imperador. E foi nessa Betsaida Júlia, foi naquela região ali que Jesus multiplicou os pães. Mas aí tem outra informação histórica aqui. Alguns dizem que pode ser apenas uma cidade, que essa cidade ela foi construída ocupando os dois lados, entendeu? Era uma cidade, mas ela ocupava uma região do lado oeste e uma região do lado leste. Mas era a mesma cidade. Apesar de ser dividida pelo Mar da Galileia, era a mesma cidade. Então aqui Sim. fica as informações históricas, né? E que na verdade, nesse momento aqui, são dois comentaristas trazendo informações que sugerem duas possibilidades. Mas o importante, a informação aqui é que a cidade era Betsaida. O importante é que nessa cidade ela é chamada também de Betsaida Júlia, porque recebeu uma homenagem à filha do imperador. E ali Jesus fez o milagre, naquela região ali Jesus fez o milagre, podendo ser ela a cidade de Pedro, Tiago e Filipe, Pedro, André e Filipe, ou não, dependendo da localização. A gente teria que ver no mapa depois, pesquisar no mapa, né? Para ver direitinho a localização dessa cidade. Mas de qualquer forma fica essa informação. Pode ser duas cidades ou pode ser a mesma cidade que ocupava as duas partes do mar da Galileia, um lado oeste e Então, o lado leste. ela pode ser muito grande e acabou sendo dividida pelo mar no meio, e ela é muito, né, muito grande. É, É a mesma cidade, mas é muito grande ela e foi dividida no meio. é. Pode ter sido essa. Né? Até mesmo porque ela era chamada, né? Significa casa de pesca, né? Casa do peixe. E ali era uma região de muita pesca. Então, ali era uma região de produção, né? De muita, Sim, de muita pescaria, de muita produção. E eu acredito que isso, que aqui não era uma cidade pequena, não. É, dizem assim que Pedro e André e os outros apóstolos que estavam com eles, que eles eram sócios, né? Naquele negócio ali então, de pescaria. Aí Jesus foi, chamou eles, e eles deixaram a rede e seguiram Jesus, né? Mas é interessante a gente investigar sobre isso. Versículo 17. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Navegando em direção ao oeste, é um comentário, né? O barco estava sendo açoitado por um vento tempestuoso. Um vento tempestuoso. Os discípulos estavam passando por um momento muito difícil, pois além de estar escuro, um vento forte estava soprando. A escuridão e o vento impediam os discípulos de percorrerem um curso exato. Eles nem sabiam para onde eles estavam indo. Eles estavam sozinhos diante de uma adversidade. O grande detalhe nessa passagem é que Jesus não estava presente, do modo que estava quando acalmou a tempestade. Essa passagem pode ter uma aplicação em nossas vidas. Em muitos momentos estamos vivendo situações nas quais os ventos da vida sopram forte e nos encontramos sem visão, sem ação, sem saber o que fazer. Precisamos de uma referência.
Precisamos de uma referência, e essa referência é Jesus. Os discípulos estavam sendo superados pelas adversidades da natureza. Então, lá estavam eles, né? Passando aquele problema todo de vento, de tempestade, não tinha visão, eles estavam sendo possuídos por aquele temor, né, daquela situação tão difícil, e eles até então Jesus não estava com eles. E nós vemos que depois Jesus vai estar com eles. E a gente vê como Jesus ele se manifesta, né, acalmando eles ali, controlando toda a situação. E isso acontece na nossa vida também. A gente às vezes está na tempestade da vida, né? O vento soprando forte, mas a gente tem que saber que Jesus ele vem em nosso socorro. Jesus sabia o que os discípulos estavam passando. Jesus sabia aquele momento de dificuldade que os discípulos estavam passando. Sabia que estava escuro, sabia que o vento estava forte, sabendo que o barco estava sendo agitado pelas águas para lá e para cá, não é verdade? Mas o que ele fez? Ele foi encontrar com os seus discípulos. Assim também ele vai se encontrar conosco. Assim também Jesus ele vem em nosso socorro, ele vem estar na presença, né, com a gente, assim daquela situação difícil que a gente está, porque ele prometeu que estaria conosco para sempre. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus está presente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele não nos desampara em nenhum momento. Ainda que aqueles discípulos estivessem ali, vendo aquela escuridão toda, aquele vento forte, aquelas ondas, aquela água batendo ali, né? Por causa daquele vento, aquele barco sendo agitado, mas Jesus sabia de toda aquela situação. E Jesus jamais permitiria, mesmo ele não estando ali com os discípulos, ele jamais permitiria que aquele barco virasse, por exemplo, né? Porque ele tem o controle de toda a situação. E Jesus tem o controle das nossas vidas também. Então a gente precisa, no momento de adversidade, a gente precisa descansar, sabendo que Deus também virá em nosso socorro, né? Eu acho que essa é uma aplicação muito interessante para a gente tirar desse estudo. Versículo 19. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Eu li aqui numa referência que um estádio era aproximadamente 180 metros. Então, um estádio era aproximadamente 180 metros. Então, se aqueles estavam com 25 a 30 estádios, era aproximadamente ali, então, uns 5 a 6 quilômetros. Sim. É. Aqui, ó, estádio, ó. Achei aqui na Bíblia de Estudo, ó, estádio, 185 metros. O estádio romano de Lucas capítulo 24, 13, 185 metros. Se eles tinham andado de 25 a 30 estádios, eles estavam já mar adentro 5 a 6 quilômetros. Quer dizer, já tinha muita água em volta deles, né? Diante de tanta diversidade, viram que alguém estava se aproximando, andando por sobre as águas. Porque o versículo 19 diz, né? Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. 25 a 30 estádios, ao comentário, correspondem a cerca de 5 a 6 quilômetros. Diante de tanta diversidade, viram que alguém estava se aproximando, andando por sobre as águas. O temor que estava sentindo somente acabou quando aquele que andava por sobre as águas disse: Sou eu. É o eu sou de Jesus, né? Então reconheceram que era Jesus.
A aplicação desse versículo é que a presença divina não vem sobre as nossas vidas somente nos momentos de louvor e de adoração. Em momentos de necessidade e adversidade, o Senhor Jesus também se manifesta, vindo em nosso socorro. Em Hebreus capítulo 4,16 está escrito: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Naquela ocasião oportuna, Jesus veio em socorro deles. E Jesus veio também em nosso socorro. E é interessante que a situação, Deus ele não tem uma maneira, Deus ele não tem uma regra para ele agir, né? Ele age dentro da soberania dele. Ele se manifesta da maneira que ele quer, não é? Ele opera da maneira que ele quer, mas ele faz a vontade dele, mas ele faz o plano dele, não é? E de qualquer forma que a gente esteja vivendo, qualquer que seja a nossa situação, qualquer que seja o nosso problema, Deus ele vai se manifestar, ou ele vai se manifestar andando por sobre as águas, na verdade? Ou ele vai se manifestar por um vento forte, por uma língua de fogo, né? Igual o Espírito Santo. De qualquer maneira, em qualquer área da nossa vida, Deus ele tem uma diversidade de modos para poder se manifestar. Jamais os discípulos esperavam que Jesus viria andando por sobre as águas, né? Mas foi assim que Jesus veio. Foi assim que ele se manifestou. Ele poderia vir com um barquinho também, né? Um barquinho menorzinho, mais rápido, né? E ele lá remando. Mas não. O que ele fez? Ele foi andando por sobre as águas. E ali, e aquela situação permitiu que Jesus se revelasse de uma maneira diferente. Então, as diversas adversidades que a gente vive permitem que Deus se manifeste em nossas vidas de maneira diferente. Ele se manifesta por meio de uma cura, ele se manifesta por meio de uma porta que abre, não é verdade? Por uma resposta que você recebe de uma oração. Então, quer dizer, Deus tem diversas formas de manifestar o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia, não é? E aqui eles pegaram os discípulos, Jesus pegou os discípulos de surpresa, não é? Porque ele veio caminhando por sobre as águas. E os discípulos, em outro texto diz que os discípulos pensaram que é um fantasma, né? Falaram, é um fantasma, né? Eles assustaram. Um outro texto que relata essa mesma passagem, eles falam que era um fantasma, ficaram assustados. Versículo 20. Mas Se Jesus. fosse a gente também, né, Luiz? É. Se fosse também, se num bar tivesse alguém, né? Corta só um minutinho só. Não, pode Você falar. imagina só, nós dois estivessem num barco à noite, nós dois, É. remando, e aquela balançando o barco, e escuro, e de repente você vê alguém andando sobre a água. Você vai querer sair correndo. Vai querer sair correndo e não pode, porque só tem água, né? Se bobear, vai sair, vai pular e vai querer nadar, né? Ir nadando, fugindo. Mas aí a água estava tempestuosa, o vento estava forte, não tinha para onde correr, né? Mas aí olha só o que Jesus fala aqui, ó. Mas versículo 20, mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Olha só, eles reconheceram que era Jesus, receberam Jesus com alegria. Opa, estamos salvos, né? Os discípulos. Oi? Aí que eu queria pegar esse pedacinho. Então você falou uma coisa agora antes, eu queria que você chegasse nesse pedaço só para fazer um pequeno comentário. Pode falar. Então isso acontece, você falou, na nossa vida mesmo. Por quê? Naquele momento de dificuldade, naquele momento que você está passando uma situação muito difícil,
Aí se coloca como se o barco estivesse balançando para tombar, para virar, para acabar tudo. E Jesus, naquele momento, fala para ele, sou eu. E assim também nós devemos confiar que Jesus vai nos tirar daquela situação ali. Eles ficaram assustados também, mas depois eles viram que Jesus estava com eles. Com nós pode acontecer também, nós passamos uma dificuldade e a nossa fé é fraca mesmo, né? Mas depois a gente vê que acalma e a gente, através até de uma pessoa, de repente, que pode ser enviada para nos acalmar. Pode ser alguma coisa, uma pessoa, Uhum. algo que Verdade. Deus usa para nos acalmar, né? Isso é importantíssimo, Que, isso aí. que Jesus Deus, fala, calma, ele manifesta de diversas formas, né? sim, E a gente isso tem que aí. pedir a Deus para ter sensibilidade, para a gente perceber a hora que Deus está falando com a gente, né? Para a gente não perder esse momento que Deus falou e a gente não ouviu, né? A gente tem que pedir a Deus para ouvir o Senhor, né? Ouvir Deus falar. E que ele Aí manifesta. entra, por exemplo, aí entra a situação de uma pessoa que às vezes está passando uma dificuldade muito grande, ela se desespera e às vezes ela não tem assim, um contato com a palavra de Deus, não tem um contato com a igreja. Então ela se desespera tanto que ela chega no ponto de tirar a própria vida, ela não é? É verdade. Ela não espera Deus se manifestar na vida dela. Aham, é Ela não verdade. tem paciência. Às vezes não sabe o caminho, né? Não sabe aonde ir, né? E Isso aí. precisa saber onde ir. Por isso que a gente tem que falar de Jesus para as pessoas. Aquela mulher enferma, ela foi ao médico o tempo todo, até o momento que ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, ela ouviu que Jesus fez vários milagres. Ela deve ter pensado assim: então ele pode me curar também. Ela ouvir a fama de Jesus gerou fé no coração dela. Por isso que a gente tem que Isso aí. compartilhar, falar de Jesus para as pessoas e ensinar o caminho para elas, entendeu? Falar, vai a Jesus que ele vai te abençoar. Eu costumo dizer com as pessoas, às vezes eu estou evangelizando, né? Fala assim com as pessoas, entra no teu quarto, ora, busca a presença de Deus. Você pode fazer isso dentro da sua casa, buscando a presença de Deus. Aí depois sim, também você pode ir a uma igreja, ouvir a palavra de Deus, conversar com alguém que tem uma experiência, que pode te ajudar, né? Mas busca a presença de Deus no seu quarto, na sua casa, com a porta fechada, só você e Deus, a sua intimidade com Deus, né? E então, quer dizer, a gente ensina que a pessoa ela tem um caminho para ela ir. Falar, ó, existe uma porta para você. Por mais desesperado que você esteja, por mais sem solução que seja a situação, existe uma porta para você. Essa porta é Sim. Jesus. Jesus disse: Importantíssimo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus está aberto. Então, a gente tem que falar para as pessoas dessa porta que está aberta, desse convite que ainda está valendo, para que a pessoa não faça uma besteira, né? E não se desespere, né? Na vida, porque Isso aí. tem que buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus, né? E no momento de desespero, mais ainda, né? Sim, claro. Então, versículo 20, Jesus diz: Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Versículo 21. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Os discípulos rapidamente receberam Jesus no barco e então conseguiram chegar ao destino. Esse milagre, o quinto milagre descrito por João, aponta para a divindade de Jesus, porque somente Deus poderia caminhar sobre as águas, acalmar o mar e, de modo sobrenatural, fazer com que os discípulos chegassem ao destino. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. A multidão notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara com seus discípulos. Presumiram então que Jesus ainda estava ali e começaram a procurar. Eles começaram a procurar Jesus.
Eles viram que Jesus não tinha ido com seus discípulos, eles começaram a procurar Jesus. O PDF está aí, tá? No grupo aí, o PDF está aí, Eu vi. do estudo. Versículo 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles estão procurando Jesus, né? Olha só, Que porque. bom, viu? Mas olha só, está procurando Jesus por causa do pão, por causa do milagre, por causa da bênção. Olha lá, ó, olha o comentário. As multidões que comeram os pães e os peixes do milagre não se desanimavam facilmente. Eles não podiam perder o contato com aquele que lhes providenciara uma refeição, sem que houvesse tido nenhum custo ou trabalho. Julgando que ele tinha partido de Betsaida Júlia rumo a Cafarnaum, eles foram para lá à sua procura. Estava à procura de Jesus. E tendo-o encontrado, versículo 25 e 26, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Sim. Olha só o que diz o comentarista. Encontrando-o no dia seguinte, essas pessoas tinham fome novamente. Elas tentaram dar a impressão de que tinham atravessado o lago por causa de quem ele era. Mas a verdadeira razão é que esperavam conseguir alguma coisa para si mesmos. Em outras palavras, a multidão não foi atrás de Jesus Cristo, mas sim atrás dos sinais e dos milagres que ele fazia. Eles estavam a fim de receber a bênção. Aí eu fiz um comentário aqui. Infelizmente, isso também pode acontecer nos dias de hoje. As pessoas vão a Jesus porque querem um emprego, porque querem saúde, porque querem algum tipo de bênção, mas elas não vão em busca do abençoador. Querem a bênção, mas não querem o abençoador, porque seguir o abençoador exige compromisso. Aí esse comentário aqui eu fechei assim, ó. Jesus disse em Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ó, dizia a todos. Luiz, eu também já tive um pensamento sobre essa passagem aí. Então eu digo assim, Jesus diz o que nessa passagem? Vocês estão querendo só explorar de mim. Vocês não estão querendo eu. Vocês só querem tirar vantagem, né? Tipo assim, chamando atenção, porque na realidade a pessoa tem que estar com ele todo dia. Então, se você está com ele todo dia, ele está vendo que você realmente é uma pessoa que quer mudar a sua vida, quer fazer o bem. Tá com Agora, você vai em sinceridade. Jesus. Só naquele momento que você está passando dificuldade, e se você de repente começa a melhorar a sua vida, depois você volta, e não adianta, continua uma vida errada, eu entendi esse pedaço assim. Então, mesmo que a pessoa não é seguidora, mas de repente acontece algo na vida que ela pediu, naquele momento de desespero. Se aconteceu, então ela tem que dar sequência ali, naquele caminho ali. É verdade. Porque senão fica a impressão que ela foi só lá, explorou de Jesus ali, tirou vantagem e acabou. Não vai lá mais na igreja mais. A pessoa Não vai. mais. Isso pode acontecer. A pessoa vai, faz campanha, consegue um emprego, ou então ela consegue uma cura. E depois não volta mais. Quer dizer, ela teve uma experiência com Jesus, mas Jesus mesmo, ela não quer seguir, entendeu? Ela recebeu uma bênção, mas ela não seguiu Jesus, ela não tomou a decisão de seguir Jesus. Igual aqueles 10 leprosos. Os 9 foram embora, foram curados, cada um seguiu o seu caminho, mas um voltou para agradecer e queria seguir Jesus. E era samaritano, né?
Ainda era samaritano ainda. Então, quer dizer, nós já falamos sobre o samaritano aqui nos nossos estudos, né? Que era o povo que era rejeitado, que era um povo que era desprezado, e Jesus sempre falava, a mulher samaritana, os samaritanos receberam Jesus, Jesus ficou com os samaritanos durante 2 dias, ali agora esse leproso que volta, ele é samaritano, até na parábola Jesus fala do bom samaritano, então Jesus sempre jogando o foco em cima do samaritano, que tinha um coração mais aberto. Então, quer dizer, então a pessoa vai, ela recebe um emprego, glória a Deus, Jesus me abençoou, e ela vai na igreja em busca da bênção, mas ela não toma a decisão de falar assim, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, porque igual tu está falando aqui, exige um compromisso, seguir o abençoador exige um compromisso. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A gente negar a si mesmo é muito difícil. Não é fácil negar a si mesmo. Você quer uma Sim, por coisa, causa por dos exemplo, costumes, né? Deus fala não. Por causa dos costumes que a gente tem, você tem as coisas impregnadas, você está acostumado, aquelas coisas, você não quer largar aqueles costumes que a gente tem. E a sua Porque vontade, a você sua fica vontade, ligado naquilo. a sua vontade, a nossa vontade, a minha vontade, a sua vontade, a nossa vontade. Você quer uma coisa e Deus fala não. E você vai fazer o seguinte, eu vou obedecer ou eu não vou obedecer? Eu vou me negar. Vai prevalecer a palavra de Deus na minha vida, mesmo que essa palavra seja uma palavra que confronte com a minha vontade? É negar a mim mesmo, negar a minha vontade, o meu eu, e deixar a vontade de Deus prevalecer. Dia a dia, tome a sua cruz. Olha só, você vai ter que se negar e você vai ter que tomar a sua cruz. Vai ter que carregar a sua cruz. O que é a cruz? A cruz é alguma coisa difícil. Todo mundo tem na sua vida alguma coisa difícil, alguma questão que é pesarosa e muitas vezes é isso mesmo, você está aguardando uma resposta de Deus, algum problema, alguma circunstância de qualquer natureza que seja, de qualquer área da vida, e você tem aquela cruz ali, aquela situação, e você tem que carregar aquilo ali. E essa cruz também pode ser um testemunho de Jesus, que muitas vezes a pessoa tem que testemunhar de Jesus e ela recebe hostilidade de volta, né? Então, cada um tem a sua cruz, cada um identifica o que é a sua cruz. Quer dizer, você vai negar a si mesmo, você vai tomar a sua cruz e você vai seguir a Jesus. 3 atitudes: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Aí as pessoas muitas vezes não querem. A pessoa não quer carregar a cruz, ela quer ficar livre da cruz. Ela não quer negar a si mesma, ela quer fazer a vontade dela. Ela não quer seguir Jesus, porque seguir Jesus é caminhar pelo caminho estreito. Exige uma decisão, exige Renúncia, né? um compromisso, uma renúncia. Mas eu posso ser curado sem nada disso. Por quê? Porque Deus é bom, é misericordioso. Eu posso conseguir um bom emprego sem ter esse compromisso com Jesus, porque eu fui lá, pedi, fiz a campanha, recebi a minha bênção, mas vou viver minha vida do meu jeito, sem ter compromisso, sem ter uma experiência de salvação com Jesus, porque aí é que está. Você tem uma experiência de cura, tem uma experiência de prosperidade, Deus me abençoou, passei no concurso, mas agora não quer mais uma vida de compromisso com Deus e não quer nada, né? Então, tem que refletir sobre isso. Eu estou em busca da bênção ou do abençoador? A gente tem que buscar o abençoador, que é Jesus. E a Bíblia diz, né, que as bênçãos vêm decorrentes da obediência. A gente vai obedecendo e Deus vai abençoando a gente. Isso mesmo. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O comentarista
O comentarista diz assim: interessante que Jesus deixa claro que os judeus deveriam trabalhar pela comida que perece, mas não somente por ela, mas também pela comida que subsiste para a vida eterna. No entanto, logo depois, Jesus deixa claro que é Ele quem dá a comida que subsiste para a vida eterna. Jesus proveu o pão perecível quando multiplicou pães e peixes, e agora diz que também dará o pão que subsiste para a vida eterna. Jesus mostra com isso que é o nosso provedor em todas as áreas de nossas vidas, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Jesus falou: o pão que perece eu dei para vocês, né? Eu entendi assim: o pão que perece eu dei para vocês. Multipliquei o pão e o vinho, mas o pão que permanece para a vida eterna eu também dou. Eu dou os dois pães. Eu supro a sua necessidade. Trabalhar pela comida que perece é o pão nosso de cada dia, conquistado com o suor do nosso rosto. Conquistado com o suor do nosso rosto. Trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna é procurar ter uma vida de relacionamento com Deus e com o Salvador Jesus Cristo. Primeiro tendo uma vida de adoração, depois tendo uma vida de serviço. Jesus disse que Deus procura para os seus adoradores aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro devemos ter uma vida de adorar e relacionamento com Deus. Depois devemos nos preocupar em servir a Deus. Primeiro a adoração, depois o serviço. Primeiro o relacionamento com Deus, depois o serviço prestado a Deus. Então aqui a gente falou que o pão de cada dia a gente vai trabalhar para ter, né? O suor do rosto. E nós vamos receber de Jesus o quê? O pão que permanece para a vida eterna. Mas como que eu vou ter esse pão que permanece para a vida eterna? Esse pão da vida que me alimenta? É eu tendo uma vida com Ele. Só se eu tiver uma vida de comunhão com o Senhor, é que eu vou poder sentar à mesa com Ele. Não é? E a mesa é símbolo de comunhão, né? A família come na mesa unido, símbolo de comunhão, é uma simbologia da comunhão, da união. Então, é nesse sentido que Jesus ele vai nos dar o pão de cada dia, o pão que permanece para a vida eterna, mas se a gente tiver o quê? Uma vida diária com Deus, uma vida de relacionamento com Ele, não é? E essa vida de relacionamento ela tem duas faces. Uma é uma vida é uma vida que a gente tem de louvor, de adoração, né? Que é o nosso culto racional, adorando a Deus, é o sacerdócio santo, né? E depois o sacerdócio real, que é o que o sacerdócio real? É uma vida de serviço, é uma vida de levar a mensagem, a palavra de Deus. Porque primeiro Deus ele nos chama para sermos adoradores, para termos uma vida com Ele. E depois nós vamos servi-lo. Jesus chamou os discípulos e durante muito tempo o que os discípulos fizeram? Permaneceram com Jesus. Depois é que Jesus levou os discípulos, enviou os discípulos para levar a mensagem, né? Depois que eles tinham crescido espiritualmente, depois que eles já tinham tido mais experiência com o Senhor Jesus, né? Aí eu acredito que assim é conosco também. Primeiro precisamos ter uma vida com Deus. Primeiro uma vida espiritual com Deus, uma vida de adoração. Aí depois nós vamos para o serviço. A gente não deve ir para o serviço sem ter uma vida espiritual também, não é? Porque primeiro Deus quer um relacionamento conosco. Relacionamento de pai e filho. Primeiro Deus quer um relacionamento de pai e filho. Depois ele quer um relacionamento de senhor e servo. Mas primeiro de pai e filho, entendeu? Depois de senhor e servo. A comida que o Filho do Homem vos dará, a vida eterna, é um dom gratuito de Deus
por meio da fé em Jesus Cristo. A comida que o Filho do Homem vos dará. Jesus está falando de vida eterna, né? De salvação. A vida eterna é um dom gratuito de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. A vida eterna não é conquistada por nós, mas foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, como diz aquele hino. Conhece aquele hino? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Conhece? Não. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa música é bonita, olha o que ela diz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Jesus conquistou o perdão dos pecados. Jesus conquistou a vida eterna. Jesus nos deu o direito de ter uma herança no céu. Tudo isso foi conquistado na cruz, de viver uma vida em comunhão com Deus, de nós nos tornarmos filhos de Deus. Quanta coisa que Jesus conquistou na cruz, né, irmão? Maravilhoso, né? Lindo demais, lindo. Precisamos valorizar Jesus. Agora Jesus fala aqui, ó: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Jesus repreendeu a todos por causa da verdadeira intenção que guardavam no coração. Ele disse que, embora tenham visto sinais, eles não entendiam o que significava realmente. A prova de que Jesus era verdadeiramente o Messias, mas ao contrário, só estavam interessados nos benefícios materiais. E aquilo que a gente já falou, interessado nos benefícios materiais. Mas eles mesmos não reconheceram que Jesus era o Messias. Eles começaram a falar de Moisés e começaram a questionar, mas eles não receberam Jesus como Messias. Versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Comentário: os judeus perguntaram o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus. Jesus deu uma resposta simples, assim como a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Analisando o verbo crer. O tempo presente do verbo crer é importante nesse versículo, porque demonstra que essa fé não é uma fé momentânea, uma fé pontual. Aqui trata-se de uma fé contínua. Precisamos ter fé continuamente em Jesus Cristo. Precisamos viver em fé dia a dia. Precisamos ter uma vida de fé. Então, crer em Jesus é o quê? É dia a dia permanecer, né? Jesus diz: aquele que permanece em mim, né? O que é permanecer? É dia a dia você está na presença dele. Sim. A obra é de Deus e não é o homem fazendo a obra de Deus. A obra é de Deus, não é o homem fazendo a obra de Deus. A obra ela é de Deus. A salvação vem exclusivamente do favor imerecido de Deus. A graça de Deus. A graça é o favor não merecido de Deus. Então aqui
perguntou, o que nós faremos, o que a gente vai fazer para fazer a obra de Deus? O que faremos para realizar a obra de Deus? A obra de Deus é Deus quem faz a obra dele. É Deus quem cuida da obra dele. Não é o homem que faz a obra de Deus, é Deus quem cuida da obra dele. Nós estamos ali, mas o que a Bíblia diz? A gente semeia, mas quem dá o crescimento é Deus, É isso aí, inclusive, né? Luiz. Eu digo outra coisa, é a oportunidade que Deus está dando. Então, olha só, e todo aquele que crê em mim está fazendo a vontade do Pai. Quer dizer, então você tem que ter um compromisso com Jesus. Então Deus já põe o seu filho e fala assim, olha, esse aí, até aquela passagem lá, né, meu filho amado, creiam nele. Então se você crê nele, mas você tem que abrir mão de algumas coisas que te atrapalham a ficar perto dele, a crer nele. É verdade, isso aí. E como é que a gente vai abrir mão dessas coisas? Lendo a Bíblia, pedindo o Espírito Isso Santo é. para mostrar, para tirar isso de nós, né? E tem muitas coisas que a gente se liberta rápido. Tem muitas coisas que é um processo na vida da gente. Mas a gente tem que dar Sim, liberdade para Deus fazer a obra dele na nossa vida, né? Essa questão da obra de isso. Deus, essa questão da obra de Deus, ficou claro, né? Porque Sim, por mais que a gente faça a obra, se Deus não estiver prosperando, não vai adiantar nada. Porque é Deus quem faz a obra é de Deus e é Ele quem faz a obra. Aí você vai, faz uma obra, mas Deus não mandou você fazer. Você entendeu? Então a gente é cooperador de Deus, né? Nós somos sim. cooperadores, cooperadores. Nós trabalhamos juntos com Deus, mas quem vai fazer a obra, quem vai prosperar, quem vai fazer acontecer é Deus. Para quê? Para que toda a glória seja dele, não é? Isso mesmo. Eu acho que eu vou ler de novo esse versículo que diz aqui, ó, Hebreus 4:16, porque nós estamos falando tanto de graça, né? E de misericórdia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aqui o escritor aos Hebreus fala sobre graça e misericórdia. Você sabe o que é graça? Graça, existe um conceito sobre graça. Graça é um favor não merecido de Deus. Algo que nós não merecemos e que Deus fez por nós, que foi a salvação. Então é interessante o seguinte: por meio da graça, nós recebemos de Deus aquilo que não merecemos. Você merece a salvação? Não merece, nem Não, eu. Mas pela graça de Deus, nós recebemos o quê? O que não merecemos. E pela misericórdia de Deus, nós não recebemos o que merecemos. O que a gente merece? entendi. Merece ser punido, né? Por causa dos nossos Isso mesmo. pecados, da nossa maldade, mas por causa da misericórdia de Deus, nós não recebemos isso. Acabamos recebendo o quê? O perdão, né? Mediante o arrependimento sincero, o perdão. Então eu acho muito interessante esse confrontar esses dois conceitos. Pela graça, nós recebemos de Deus aquilo que não merecemos, a salvação. E por meio da misericórdia, não recebemos de Deus aquilo que merecemos, por causa dos nossos pecados, pois deveríamos ser consumidos por causa dele. É Uhum, interessante, não é? Então, esse conceito de uhum. graça. É bom a gente saber trabalhar bem com esses dois conceitos, a graça e a misericórdia. A graça, recebemos aquilo que a gente não merece. E a misericórdia, nós não recebemos o que merecemos, que é a punição por causa do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa impureza, né? Quando Jesus disse que creais naquele que ele enviou, as pessoas devem ter entendido que Jesus estava dizendo ser o Messias.
Foi por isso que elas pediram um sinal, embora todos já tivessem visto o milagre que alimentou a multidão. Foi o que eu falei no estudo passado. Já tinha visto Jesus multiplicar o pão e o peixe e estava pedindo mais sinal, não é verdade? E viram com os olhos, mesmo assim, carnais, né? Não foi algo espiritual, uma experiência espiritual que a pessoa teve, que ela tem que crer pela fé, não. Foi algo carnal mesmo, eles viram com os Presencial, olhos, né? né? Eles viram com os olhos da carne mesmo aquele milagre, e eles depois pediram É. a Jesus mais sinal. No próximo versículo, veremos como os judeus questionam Jesus. Ele disse: Tenham fé naquele a quem Deus enviou. Eles desafiaram a Jesus, questionando-o o porquê de crer nele e que sinais ele fazia para que pudessem crer nele. Eles estavam cegos, tinham visto Jesus multiplicar os pães e os peixes. Com certeza, muitos ali já tinham visto Jesus fazer outros milagres e simplesmente perguntavam quais os sinais Jesus fazia para que pudessem crer nele. Comentário: isso acontece, infelizmente acontece isso hoje também. Quantos testemunhos, quantos milagres Jesus faz, e a gente fala para a pessoa ir à igreja, ir a Jesus, né? Porque além de todas as bênçãos que ele pode nos acrescentar, a principal dela é a vida eterna. E as pessoas simplesmente endurecem o coração. Isso acontece, as pessoas endurecem o coração. Elas resistem à palavra de Deus, elas resistem à mensagem do Evangelho. Infelizmente, se uma pessoa morrer nessa atitude, ela se perde eternamente, porque não tomou a decisão ao lado de Jesus, recebendo-o como seu Senhor e o Salvador de sua vida. Paulo disse: Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. É hoje que nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, reconhecendo que Ele morreu na cruz para pagar a culpa dos nossos pecados. E, infelizmente, muitos endurecem o coração. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos endurecem o coração? Porque eles confundem Jesus com o nome de igreja. Confunde Jesus com o nome de religião. As pessoas têm que entender que nenhuma igreja salva, nenhuma religião salva, só Jesus salva. E às vezes as pessoas têm decepção com alguém de alguma igreja. E depois não querem ouvir falar de Jesus por causa dessa pessoa. Alguém pisa na bola com aquela pessoa e não vou mais na igreja não quero saber de Jesus, não quero saber de Bíblia, não vou mais na igreja porque por causa do fulano de tal. Quem falhou com ele foi fulano de tal. Intencionalmente ou não, por maldade ou não, falhou, foi o homem que falhou. Agora eu vou deixar Jesus por causa disso? Eu não quero saber de Jesus não, eu não quero ir na igreja não, por causa do fulano de tal. Aí Jesus vai falar assim: olha, o fulano de tal te decepcionou. Ele pisou na bola com você. Agora e eu? O que é que eu fiz? Para você me punir, para você me rejeitar, para você falar que não queria nada comigo e usando a justificativa dessa, né? É aquilo que eu falei, tem que negar a si mesmo, dia após dia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Sim. Então as pessoas não podem confundir, elas têm que tomar decisão por Jesus, começar a ler a Bíblia, e eu sugiro que comece a ler pelo Evangelho de João, né? Para conhecer Jesus por meio das Escrituras, e essas pessoas precisam tomar essa decisão. E aquilo que nós vimos, eles estavam resistindo a respeito do Messias. Jesus fez vários milagres, Jesus falava com sabedoria, Jesus dava o testemunho dele, João Batista já tinha dado o testemunho de Jesus e eles resistiam. Toda palavra que era a favor de Jesus, eles resistiam, eles rebatiam.
Versículo 30. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. O comentarista diz assim: os judeus perguntaram sobre os sinais de Jesus. Eles lançaram mão de sua religião, dizendo que os seus pais comeram do maná do deserto e citaram as Escrituras dizendo que Moisés tinha lhes dado a comer o pão do céu. Talvez eles estivessem comparando Jesus com Moisés, no seguinte sentido: outro dia você multiplicou o pão e nos deu, mas foi só naquele dia. Agora você vem com essa conversa de que a gente precisa ter fé em você? Moisés não, Moisés dava pão para a gente todo dia, né? Exceto na sexta-feira, né? Sexta-feira caía a porção dobrada, porque no sábado não caía. Então tinha pãozinho fresquinho todo dia para nós, né? Como se fosse hoje, né, irmão? Como se fosse hoje aquele pãozinho fresquinho da padaria, né? Com a manteiguinha derretendo, aquele cafezinho gostoso. Como é que você come só 5, né, irmão? Então, Como é que você come só 5? Daqueles pãozinho francês, hein? Mais quentinho. quentinho. Aí o que que acontece aqui? Eles estão questionando Jesus. Agora, agora eles já colocaram Moisés no meio, né? Moisés fez, Moisés aconteceu. E mal sabia eles que nem era Moisés, era Deus que enviava o maná do céu, né? Era Deus que enviava. Moisés simplesmente foi o profeta, foi o homem de Deus ali, foi o instrumento que Deus usou para conduzir o povo. Mas ele ficava com aquela coisa de Moisés, Moisés. Versículo 32, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Nesse versículo, Jesus corrige a impressão dos judeus de que Moisés dava pão do céu, dizendo que o maná da antiga aliança não vinha de Moisés, mas sim de Deus. Em outras palavras, Jesus disse: não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. A glória não é de Moisés, a glória é de Deus. É ele quem dava o maná que caía do céu. E agora Jesus fala que o verdadeiro pão do céu que o Pai vos dá é ele, né? Observação. Sim. De acordo com a tradição judaica, essa é uma tradição judaica, o Messias faria cair maná do céu, faria cair pão do céu, assim como Moisés. Eles acreditavam que o Messias supriria as suas necessidades físicas em vez das necessidades espirituais. Então eles achavam que o novo Messias faria cair maná do céu, de acordo com a tradição judaica. E Jesus foi lá e multiplicou o pão. Então eles começaram a associar Jesus com esse Messias, né? E começaram a achar que Jesus era o Messias, mas queria pedir sinal, e estava só pedindo sinal para Jesus. As dádivas de Deus na antiga aliança, como maná, tinha a intenção de anunciar o verdadeiro pão que viria do céu. Jesus disse: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Assim como a samaritana, aquela mulher samaritana, havia pedido: Senhor, dá-nos dessa água, para que não mais tenha sede. Dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Assim essas pessoas disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E eles estavam pensando que era o pão físico. E Jesus já estava levando para outro campo, né? Já estava falando de pão espiritual, estava falando de vida eterna. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Nesse versículo, o pão agora é chamado de pão de Deus, indicando que ele é o pão que vem de Deus.
Versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A expressão Senhor é uma referência à divindade de Cristo, o que sem dúvida alguma é o sentido aqui. Lá na aula de Cristologia, a gente viu, acho que eu expliquei para você aqui também, que a palavra Kyrios do grego, ela significa Senhor. Mas essa palavra Kyrios, que significa Senhor, é quando estava se referindo a uma pessoa, dando atributo de divindade para ela. E igual eles faziam com o imperador, então eles chamavam o imperador de Kyrios. O que quer dizer? Chamavam o imperador de Senhor. Aí agora, no Novo Testamento, Jesus recebe o mesmo tratamento. Ele também é chamado de Kyrios, atribuindo a ele também a divindade. Só que, na verdade, Jesus era Deus, né? Jesus é Deus. E o imperador não era, né? E essa foi uma das razões porque eles não ficaram muito satisfeitos com o cristianismo, porque eles substituíram o Senhor, né? Substituíram o Quírios. Agora a pessoa se convertia, ela não adorava mais o imperador, ela adorava agora Jesus. E isso era uma afronta contra o Estado. E podia até ser condenado à morte por causa disso. Por isso que o Império Romano, uma das razões que ele perseguiu o cristianismo, né? A igreja primitiva. Porque os cristãos não aceitavam mais reconhecer que o imperador era o Senhor. Mas Jesus era o Senhor. Então aqui esse versículo ele atribui essa divindade a Jesus. Quando eles falaram assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Lá no Novo Testamento grego está escrito a palavra Kyrios, significando que é o Senhor, reconhecendo ele como divindade. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pão da vida significa o pão que dá a vida. O maná supriu as necessidades físicas por algum tempo. Jesus supre as nossas necessidades espirituais para sempre. Fome e sede são duas necessidades vitais para o ser humano. Aos judeus, Jesus disse que era o pão da vida. E à mulher samaritana, Jesus disse que lhe daria água viva e ela jamais teria sede novamente. Jesus é o pão da vida para saciar nossa fome espiritual. Jesus é a fonte de águas vivas para saciar nossa sede espiritual. Jesus é a luz do mundo que nos guia na escuridão. Jesus é a ressurreição e a vida. Venceu a morte e nós também venceremos a morte em Jesus. Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Nós não estamos sem direção. Jesus é o sumo pastor de nossas almas. Ele nos conduz e nos protege. Jesus é a nossa esperança em momentos difíceis. Como disse Paulo, Jesus é tudo em todos, para cada uma de suas necessidades. Jesus é a solução. Jesus é o pão da vida para quem tem fome. Para quem tem sede, ele é a fonte da água viva. Para quem está na escuridão, ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida, porque venceu a morte e nós também venceremos a morte, seremos ressuscitados. Aqui nesse versículo mesmo, Jesus diz: Eu ressuscitarei no último dia. Jesus é o caminho que nos leva ao céu e não estamos sem direção. Jesus é o sumo pastor de nossas almas, ele nos conduz e nos protege. Jesus é a nossa esperança em momentos difíceis. Como disse Paulo, Jesus é tudo em todos, para cada uma de suas necessidades. Jesus é a solução. Para cada uma de nossas necessidades, Jesus é a solução. Versículo 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vós me vistes e contudo não credes. Ver necessariamente não implica em crer, embora algumas vezes isso aconteça. Muitas vezes a pessoa vê e crê. Todavia Jesus abençoa aqueles que creem sem terem visto sinais. Em João capítulo 20, versículo 29, está escrito:
Disse-lhe Jesus para Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então aqui Jesus agora fala, olha, porque a situação deles aqui era muito pior. Porque uma coisa é você crer sem você ver. Outra coisa é você crer porque você viu. Outra coisa é que você viu e você não creu. Hein? Sim. Você, você, Situação complicada, né? você tem que crer para ver, é uma situação. Você viu e creu, também tá bom, glória a Deus. Agora, você vê e você não crê, às vezes a pessoa vai na igreja, irmão, ela vê milagre acontecer, ela vê pessoa ser curada ali, operação de maravilha, coisa grande. Ela vê uma manifestação de demônio, vê a pessoa ser liberta, vê a pessoa às vezes vomitar porcaria, um trabalho de libertação poderosíssimo, uma coisa assim que glorifica o nome de Jesus, e a pessoa vê aquilo tudo, às vezes é um parente dela e ela não se rende a Jesus. Ela viu e não creu. Assim, é igual eles aqui. Olha, eu sei que vocês querem que eu faça mais o quê? Eu peguei 5 pãezinhos e 2 peixes. Eu alimentei 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos. Só de pão, né? Que acho que o peixe todo mundo comeu. Né? Igual a gente falou, né? E igual a gente brincou na aula passada. Mas olha só quanta coisa grande que Jesus fez. Sim. Aí ele disse: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vocês viram o que eu fiz, vocês não creem. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Aquele judeu, aqueles judeus que Jesus estava dando para que Deus estava dando para Jesus, porque aqui Jesus estava tratando com os judeus. Ele falou: aquele judeu que crê em mim, que Deus me der, vai fazer ele crer em mim, ele vai vir a mim e eu vou recolher, eu vou aceitar ele, eu não vou rejeitar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Comentário: nesse capítulo nós vimos que João enfatizou que do outro lado do rio formou-se uma multidão composta, na sua grande maioria, pelos judeus. Isso aconteceu depois da multiplicação dos pães, quando eles se fartaram e começaram a considerar Jesus como o profeta que deveria vir ao mundo. E por causa disso queriam fazer de Jesus o seu rei. O contexto do versículo 37 demonstra que Jesus está falando para os judeus. Todo aquele que o Pai me dá, esse verá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus está falando com os judeus aqui. Em nenhum momento esse texto está se referindo à igreja. Esse texto não está se referindo à igreja, não está se referindo aos gentios, está se referindo aos judeus. Os judeus achavam que porque eram filhos de Abraão, segundo a carne, e porque praticavam a circuncisão, eles eram melhores que os gentios. Muitos religiosos judeus se consideravam justos aos seus próprios olhos e rejeitaram a justiça de Deus, permanecendo em sua própria justiça. Então, igual nós vimos os fariseus, né, os religiosos, eles se consideravam justos e eles rejeitaram Jesus. Sim. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Deve ser analisado da seguinte forma. Em João capítulo 1, versículo 1 está escrito que Jesus veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Por que os judeus não receberam Jesus? Por que eles não receberam Jesus? Porque eles não creram nas Escrituras. Eles não creram no testemunho de Deus acerca de Jesus. E, consequentemente, não creram nas palavras de Jesus e não aceitaram o seu testemunho. Os judeus, porque lembra que nós lemos que Jesus falou assim: vós tendes Moisés, Moisés falou a respeito de mim e vocês não estão crendo. Os judeus rejeitaram Jesus porque eles não creram nas Escrituras.
não creram no testemunho de Jesus, de que Deus deu acerca de seu filho, e também podemos acrescentar aqui que eles não creram no testemunho de João Batista também, que falou muito sobre Jesus. Mas Jesus deixou claro que mesmo que os judeus, em sua maioria, tivessem o coração endurecido, rejeitando o seu testemunho, haveria judeus dados pelo Pai que reconheceriam a Jesus e o receberiam em suas vidas. Os judeus que viessem a Jesus, de maneira alguma ele os lançaria fora. Jesus aqui está debatendo com os judeus, entendeu? Por isso que ele disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, eu o lançarei fora. Esse contexto aqui é todo entre Jesus e os judeus. Jesus aqui não está falando a respeito da igreja, a respeito dos gentios. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. No versículo anterior, nós podemos ver que os judeus, podemos ver que nós podemos ver que os judeus que o Pai estava dando a Jesus seriam os judeus que o reconheceriam como Senhor. No versículo anterior, nós vemos que os judeus que o Pai estava dando a Jesus, eles reconheceriam Jesus como Senhor. Esse seria o Israel de Deus, que são os judeus convertidos. O versículo 38 inicia com a conjunção subordinativa causal ou explicativa. Por quê? Porque junto e sem acento, né? Porque, indicando que esse versículo explica melhor o versículo anterior. Jesus jamais vai rejeitar alguém que vier até ele, porque ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Olha que interessante. Por que Jesus não vai rejeitar uma pessoa que vai a ele? Porque ele veio fazer o quê? A vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que todos tenham vida. Que todos sejam salvos. Tanto tenham ouvido que todos sejam salvos. E quem que é a salvação? É Jesus. E Jesus veio fazer a vontade do Pai, que é salvar. Então aquele que vem, ele não vai rejeitar, ele vai receber. E isso vale para nós também. Nós hoje estamos vivendo no tempo da graça. Aquele que vai até Jesus, querendo segui-lo, reconhecendo que ele é Senhor e Salvador, ele também vai ser recebido. Por quê? Porque a vontade do Pai é que todos os homens sejam salvos. Quer seja judeu, quer seja gentio. Não importa. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É um lavado e remido pelo sangue de Jesus. É salvo no Senhor Jesus. Deus não faz acepção de pessoa. Isso aí. Judeus convertidos e os gentios convertidos. Quando Jesus disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Né? Haverá um só rebanho e um só pastor. Por quê? Porque os judeus, eles são muito sectários, é muito eles mesmos. Mas quando o judeu se converte, ele já é já vai fazer parte da igreja do Senhor, não é? Ele já faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Gentios é um povo, é um rebanho. Os judeus convertidos, outro rebanho. Jesus falou, né? Nós vamos ler aqui no Evangelho de João, nós vamos chegar lá. Jesus falou: então haverá um só rebanho e um só pastor, não mais judeus, não mais gentios, mas agora os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não é? Observação, opinião pessoal. Que é um comentário meu aqui. Quando Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, Jesus morreu em favor de toda a humanidade. Jesus morreu por todos os homens, pois Deus está dando a todos a oportunidade da salvação. Estamos vivendo na nova aliança pelo sangue remidor do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa de todos os pecados e nos habilita a herdar a salvação eterna.
Mas para isso é necessário que cada indivíduo tome uma decisão pessoal, recebendo Jesus em sua vida como seu Senhor e seu Salvador. Cada ser humano é responsável pelo seu destino eterno. Jesus deixou bem claro quando disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só. A mensagem do Evangelho é pura e simples, né? É uma mensagem simples. Deus amou o mundo e enviou Jesus para nos salvar. Se você aceita Jesus, você vai ter o perdão e vai ter a vida eterna. É claro que se aceitar Jesus, é você ter uma experiência com Ele, uma vida com Ele. É permanecer nele, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, não é isso? É permanecer, é habitar na morada do Altíssimo, é ter uma vida com Deus. Agora, aquele que rejeita Jesus, está rejeitando a salvação. É eu que estou condenando? É você que está condenando? A Bíblia diz isso. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Aí Jesus continua falando, eu não coloquei aqui, não, ele continua falando, porque o Filho do Homem veio para salvar o mundo, e não para condenar, e não para julgar. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará no último dia. Olha só, tá vendo que coisa séria? Por quê? Porque as pessoas pegam esse livro aqui, ó, a Bíblia, ó, e rejeitam a mensagem dela. Rejeitam a mensagem da salvação. Não quer ler a Bíblia, não quer conhecer a Bíblia, né? O diabo tem cegado o entendimento deles para não resplandecer a luz do Evangelho da glória de Deus. E Paulo disse, pois eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É pela pregação do Evangelho que a pessoa é salva. É a palavra de Deus que transforma aquela vida, né? Mas a pessoa endurece o coração, não quer ouvir, né? Mas a gente tem que pregar, irmão. Temos que semear. Temos que semear, temos que semear e Martinho Lutero, eu gostei da frase que Martinho Lutero falou. Martinho Lutero disse assim: a gente tem que levar a mensagem até os ouvidos da pessoa. Dos ouvidos para o coração é Deus quem faz, não é? Do ouvido para o coração é Deus quem faz. Eu tenho que levar para a pessoa, ó, Jesus te ama, pegar um folheto desse aqui, né? Os folhetinhos, ó, esse aqui, ó, carimba uma mensagem aqui atrás, entrega para a pessoa. Isso que eu tenho que fazer. Agora, depois, a pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar naquele coração. Então, a nossa missão é levar a mensagem. A pessoa ouviu a mensagem. Para ir para o coração dela, deixa que Deus, que aí é com Deus, né? Aquilo que nós falamos no início, nós somos cooperadores de Deus. A gente trabalha junto com Deus. E a obra é de Deus. Não é a gente que faz a obra de Deus. Quem faz a obra é Deus. A gente estaria só como cooperador, né? Há uma parte que a gente precisa fazer. Há uma semente que a gente precisa semear. Há uma mensagem que a gente precisa levar. Eu lembro lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, essa passagem eu acho ela maravilhosa. A Bíblia diz assim, que enquanto Paulo pregava, Deus abria o entendimento de Lídia. Deus abria o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. Está lá em Atos capítulo 16. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, Deus abria o coração de Lídia, Deus abria o entendimento de Lídia para ela compreender, entender as coisas que Paulo dizia. Paulo pregando e Deus agindo
no coração da pessoa, agindo sim, no entendimento da pessoa. Nós somos cooperadores de Deus. Paulo pregava e Deus fazia a obra dele na vida de Lídia. Por isso, isso é que é importante. A gente tem que pregar, porque sempre vai ter aquele que vai ouvir, meu irmão. Sempre vai ter aquele que vai ouvir. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que todos os que vierem ao Filho sejam aceitos e não se percam. Que todos que virem o Filho e crerem nele recebam a vida eterna. Não importa se é gentio ou se é judeu. Quem crer em Jesus terá a vida eterna, uma vida santificada em comunhão com Deus, uma vida com Deus, e depois na eternidade terá uma vida em abundância, tendo a experiência de uma transformação completa, participando da ressurreição, sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus disse: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vida e vida em abundância. Vida aqui na terra e depois vida eterna. Né? Versículo 40, para terminar o estudo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus repete a expressão e eu o ressuscitarei no último dia, demonstrando assim que a morte é um inimigo derrotado. Jesus disse que tem as chaves da morte e do inferno. Ele falou isso lá em Apocalipse. Chave na Bíblia significa autoridade. Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Isso aqui agora é uma Isso aqui é uma interpretação minha, tá, irmão? No último dia, quando Jesus disse, eu ressuscitarei no último dia. Eu fico pensando aqui que quando Jesus disse que vai ressuscitar no último dia, aqui eu já entendi também, eu quero trazer essa aplicação também, para enriquecer, que Jesus vai ressuscitar os mortos em Cristo no último dia da igreja aqui na terra. Quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos salvos serão transformados, e todos os mortos em Cristo e os vivos em Cristo subirão e encontrarão com o Senhor para sempre nos ares. Então, nesse último dia da igreja aqui na terra, Jesus vai ressuscitar os salvos e os vivos serão transformados, iremos para o céu com Jesus, ficaremos lá no período de 7 anos, né? Onde nós vamos passar pelo tribunal de Cristo e depois pelas bodas do Cordeiro. E durante esses 7 anos que estiver acontecendo esses dois eventos lá no céu, aqui na terra vai estar acontecendo 7 anos da grande tribulação, onde o anticristo, o falso profeta e o diabo, né, a trindade satânica, estará dominando a terra durante 7 anos. Essa é escatologia bíblica. Já dei uma ideia nisso para você, né? É bom a gente repetir que a gente vai fortalecendo. sim. Então eu entendi aqui, quando fala assim, eu ressuscitarei no último dia, eu entendi aqui, irmãos, é nesse sentido, entendeu? Que quando que Jesus ele vai ressuscitar no último dia, mas no último dia que a igreja estiver aqui na terra, né? Porque ele está falando dos salvos. Ó, e aquele que vier o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu quis trazer essa aplicação aqui, que seria o último dia da igreja na terra, porque a segunda ressurreição é para o juízo final. Quem participar do juízo final, do grande trono branco de Deus, não tem salvação para eles. O juízo final, o grande trono branco de Deus, lá no finzinho da escatologia, é para condenação. Agora, aqui à volta de Jesus, os salvos serão ressuscitados. A gente vai fazer um estudo ainda de escatologia. Amém? Sim. Para entender direitinho essa Agora, parte. a palavra-chave aqui que eu, fechando aqui, né, no último capítulo aí, último versículo, é crer. Crer. Você vê que várias vezes aparece essa palavra aí, crer. Palavra crer. Trazendo a Então, ideia de creio, continuidade.
Não é crer, um Isso crer aí. pontual, um crer momentâneo. É uma vida de crer. É permanecer crendo. A cada dia Sempre. permanecendo. Dia a dia, né? Igual Jesus falou, dia a dia crendo. Dia a dia siga-me. Dia após dia Sim. siga-me. Então a gente é dia após dia vivendo na presença de Deus, crendo, né? Concluindo aqui, Sim. ó. Jesus também faz referência à vida eterna, tanto no seu significado presente quanto no escatológico, que está aberta para o homem. Isso não se deve ao mérito do homem, mas somente à graça de Deus. A vida eterna está aberta para o homem. Mas isso é a graça de Deus, igual nós falamos, favor não merecido. Sim. Então aqui nós vemos que Jesus está aberto para dar a vida eterna, para todo aquele que vier até ele. E o convite está feito, a porta está aberta. É necessário o quê? Crer. Tem gente que crê e depois vê. Tem gente que vê e depois crê, não é? Às vezes a pessoa, igual eu falei aqui, a pessoa vai lá na igreja, tem uma experiência, vê milagre, vê acontecer coisas grandes, aí ela, não, eu vi, agora eu creio. Glória a Deus por isso. Aquele que não que vê, que crê e depois vê, glória a Deus por isso. Agora, aquele que vê e não crê, esse está negando Jesus, né? Porque ele viu o milagre. É. Mas não importa se a gente vai ver para crer ou se a gente vai crer para ver. O que importa é que a gente tem que ir a Jesus, ir e permanecer nele. O que não pode é a gente rejeitar Jesus, rejeitar esse convite, rejeitar essa possibilidade que nós temos de sermos salvos enquanto nós estivermos vivos, irmão. Camarada morreu hoje, o destino eterno dele está selado. Entendeu? Por quê? Porque ele não creu, porque ele não tomou a decisão. E ninguém pode interceder por ele depois de morto. Você entendeu? Por isso que, porque Jesus falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, se a pessoa não crer, ela já vai ser o quê? Condenada, né? Mas, como disse Paulo, né? Graças a Deus, nós somos daqueles que creem, né? Nós somos Graças daqueles a que Deus. creem pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, né? Pela graça do Senhor que nós recebemos um favor não merecido e pela misericórdia do Senhor que nós não fomos rejeitados e punidos e condenados como nós merecíamos. E nós estamos aqui reconhecendo que nós dependemos sim da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, que nós somos pecadores. Mas igual eu falei com o irmão, aquela diferença entre o pecador remido e o pecador não remido. O pecador não remido, ele peca, ele não está nem preocupado com Deus. Agora, o pecador remido, quando ele peca, ele quer se consertar com Deus, ele pede misericórdia, ele fala, Jesus me ajuda, eu não quero errar mais, estende a tua mão para a minha vida, me socorre, tem misericórdia de mim, e chora os seus pecados, igual aquela mulher pecadora que derramou o bálsamo, né, aos pés de Jesus e começou a chorar e começou a secar o pé de Jesus com seus cabelos, e ali ela estava se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que ela necessitava dele. E o que ele fez? Ele disse, filha, os seus pecados estão perdoados, vai, a tua fé te salvou, não é? É isso que a gente tem que fazer. Aleluia. É isso que a gente tem que fazer. Amém, irmão? Vamos orar então, Amém. agradecer a Deus por esse estudo de hoje. Amém? Esse estudo foi um pouco mais Amém. demorado, irmão. Mas. Ô, Luiz, essa oração agora eu queria colocar uma pessoa aqui, um rapazinho que mora aqui no meu bairro. Aham. É um rapazinho muito bonzinho, ele vai estar com um probleminha de saúde. O nome dele é Fernando. Fernando. Ele colocaram no Fernando, ele é muito. Ele é novo, mas ele tem uns probleminha de saúde, entendeu? Amém.
E eu queria muito orar por ele, para ver se ele Deus liberta ele dessa Amém. dificuldade que ele está. Amém. Vamos orar então. Amém? Deus, em nome de Amém. Jesus, o teu Filho, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós tivemos de estarmos na tua presença, Senhor, aprendendo cada vez mais de ti. Quantas coisas foram faladas aqui, Senhor, e que não foram programadas, que não estavam no roteiro, mas é porque é o Senhor quem vai dando, é o Senhor quem vai revelando, é o Senhor quem vai nos alimentando, nos ensinando, e nós somos, Senhor Deus, gratos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua presença, pelo teu apoio em nossas vidas a cada dia, Senhor, nos alcançando com a tua graça, com a tua misericórdia, permitindo que nós estejamos na tua presença, aprendendo cada vez mais de ti, ainda que estejamos muitas vezes abatidos, entristecidos, Senhor, mas o Senhor tem sido o sustento nosso, o Senhor tem estado presente, o Senhor prometeu: nunca te deixarei, jamais te desampararei, e o Senhor tem cumprido a tua promessa, Pai querido, e nós te louvamos por isso. Colocamos a vida do Amém. Fernando diante de ti. Ó Senhor, nós não conhecemos ali bem a situação dele, a questão da saúde dele, a questão de como ele está reagindo diante desse quadro, diante dessa situação, mas o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é Deus que visita com poder, ó Pai, e nós pedimos agora, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha tocar na vida do Fernando, o Senhor venha tocar na saúde dele, quer seja no sangue, quer seja na carne, quer seja na pele, quer seja em algum órgão, Senhor, onde tiver aquela enfermidade, meu Pai, Jesus carregou na cruz a nossa enfermidade e nós louvamos a Jesus por isso, e agora em nome de Jesus nós ordenamos, ó Pai, que essa enfermidade saia da vida dele, que ele tenha um pronto restabelecimento, uma pronta restauração, uma cura, Senhor, e que ele seja renovado e restaurado na tua presença, e que ele já venha apresentando, Senhor, as melhoras para que o teu nome seja glorificado. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha agir com o Teu poder em favor da vida do Fernando. Toca nele, Senhor, faz uma obra poderosa, começa a fazer agora, vai agindo durante a noite, vai agindo durante a madrugada, vai agindo do seu modo, vai agindo do modo que o Senhor bem querer e bem entender, para que o Teu nome seja glorificado, porque em Ti está tanto querer como efetuar. Nós intercedemos em favor do Fernando, pedindo que o Senhor venha agir na cura completa dele e que ele possa dar o testemunho, Senhor, e que o teu nome seja glorificado e engrandecido. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então assim, irmão, a gente Muito termina o bom. estudo, amém? Deus Amém. permitindo, na segunda-feira estaremos aí de novo. Aí nós já Sim. vamos começar o capítulo 7 de João. Amém? Glória a Amém. Deus. Meu Amém, irmão. irmão, se cuida aí, viu? Oi? Da saúde aí. Amém. Pode deixar. Vamos cuidar sim. Cuidar da saúde. Cuidar da Um saúde, porque. abração, viu? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vamos. Boa Vamos. semana. Amém. Para o irmão também. Abraço, meu irmão.